Boa noite a todos. Hoje, 6 de abril de 2023, continuamos com a nossa sequência de conversas, de charlas para os alunos da Universidade Leonardo da Vinci, o curso de Medicina. Em um minuto nós começamos conversando sobre a bagagem, que nós carregamos, chamada herança genética. Tá? Em um minuto nós estamos começando. Pega o teu papel, a tua caneta, para que a gente possa começar. Hoje estamos ao som de Bill Douglas, músicas para instrumento e voz, bem interessantes. Bueno. O nome da charla de hoje é o equipaje que levo comigo, chamado herência genética. Tá? Então vamos descobrir aí, ponto a ponto, como é que começa isso. E por que que isso é uma bagagem que eu carrego comigo. Tá? Eu vou começar pela bagagem, tá bom? Certo? Para depois explicar herança genética. Tá? Aquilo que é a nossa herência genética pode ser uma bagagem boa, tá? E uma bagagem bem complicada de carregar. Tá? Porque as nossas charlas, as nossas conversas são voltadas literalmente para desenvolvimento humano, para as manifestações da minha personalidade. Então, consequentemente, quando eu entender o pacote todo, tá? Eu preciso compreender que dentro da minha herança genética tem coisas que eu posso aprender a controlar e tem coisas que são incontroláveis, tá? A bagagem emocional, ou a bagagem de comportamento, na sua grande parte eu posso aprender a lidar com ela, entender como ela funciona e administrar a maneira como eu vou me posicionar no mundo, mesmo carregando essa bagagem. Tá? A bagagem de código, a parte que é referente a código genético, essa eu não posso modificar. Tá? Eu posso entender, certo? Mas ele já está colocado. Não que eu não possa melhorar, mas eu tenho que entender o que está colocado, o que é predisposição, tá? E o que está implícito. Tá? Vamos tentar separar dessa maneira. Então vamos começar lá para o que é código genético. Tá? O que seria o meu código genético? Tá? O meu código genético é uma assinatura única, só eu tenho o meu código genético. Era uma assinatura única da minha porção biológica, tá? O meu DNA funciona exatamente como uma assinatura. Ele é um conjunto, de elementos que vão se associando, tá? Certo? Que eu não vou, nessa charla, eu não vou ficar explicando genética para ninguém, certo? Tá? Mas, se eu tiver perguntas, a gente explica geneticamente como é que isso funciona. Tá? Mas, estruturalmente, o que a gente tem que saber? Eu ganhei de presente dos meus pais, como você ganhou de presente dos teus pais, coisas que eu não posso mudar, tá bom? E o meu código genético é um desses aspectos. E aí o que acontece? A minha genética determina o meu código genético determina os aspectos da minha hereditariedade. Tá? Ou seja, eu não recebo só aspectos que vêm do meu pai e da minha mãe. Tá? Eu recebo uma cadeia de influências que vêm
DNA do meu pai e da minha mãe, que vem do DNA dos meus avós, dos meus bisavós e assim por diante, tá? Algumas coisas vão se atenuando com o passar da história, mas, né? Mas, o mas é o que pesa, tá? Eu não consegui baixar o meu sonzinho aqui, peraí. Isso, mais um, tá? Mas, nas manifestações da vida, eu recebo as informações que formaram as minhas características físicas, tá bom? Certo? Nas minhas características físicas, tá a minha cor de pele, tá a minha cor de cabelo, a minha cor de olhos, certo? A formação dos meus órgãos, sistemas, a minha constituição física, tudo isso é derivado da minha herança genética. Só que a medicina hoje ela entende assim, veio um pouquinho mais, tá bom? Tá? O que é esse pouquinho a mais que veio? Veio uma base, uma predisposição a ter algumas doenças, certo? Tá? Que são passadas geneticamente. Então, se dentro da minha árvore genealógica mais próxima eu tenho pessoas que tiveram determinadas enfermidades, eu tenho predisposição a elas, tá? E quando a gente diz predisposição, não significa obrigatoriamente que eu vou manifestar essas doenças, essas enfermidades. Significa que eu estou predisposto a. Se eu estou predisposto a alguma coisa e eu tenho conhecimento dessa predisposição, eu vou me comportar, né? Ou eu vou ter um estilo de vida que diminua a possibilidade dessas doenças se manifestarem. É assim que a gente pensa, né, em você conseguir viver melhor, né, carregando a predisposição genética que você tem. Tá? Só que junto veio uma parte muito bacana. Tá? Vieram também habilidades. Tá? Vieram habilidades físicas, né, habilidades motoras, né, muitas vezes habilidades musicais. Né? Então, uma série das minhas inteligências, né, que a inteligência se manifesta de várias maneiras diferentes, tá? Então as minhas inteligências também são influenciadas pela minha herança genética, tá? Junto com isso, respira fundo aí, tá? A ciência também entende que veio naquele pacote, inserido no pacote, também estão traços de, tá? Presta bem atenção que o pacote é legal, tá? Vieram traços da minha herança enquanto raça, enquanto grupo humano, tá? Certo? A cor de pele é uma dessas manifestações, tá? Certo? Mas isso também indica o quê? De acordo com o lugar, né, geográfico aonde os meus antepassados viveram, tá? Certo? Não é só de onde eu nasci, mas também de onde eles vieram, eu recebo uma parte da carga, né, que tem características das pessoas que viveram em determinados locais geográficos. Recebo isso também. Tá? Recebo também um pacote norteador do meu emocional. Tá? Como é que é isso? Eu ser mais afetivo ou menos afetivo, tá? Também está ligado a um padrão, né, que vem herdado geneticamente. Tá? Muito do meu comportamento é uma expressão da sociedade dos meus antepassados. Infelizmente, e eu digo isso de uma maneira bem enfática, tá? A grande maioria de nós não entende isso muito bem. Tá? Nós não temos noção de que uma grande parte da vida nós somos repetidores de comportamentos. A gente não compreende isso muito bem. Mas é assim que acontece na prática. Tá? Muitas vezes a gente está repetindo comportamentos e comportamentos que nem sempre
nós aprovaríamos, tá? Nossa, que complexo isso aí. Então quer dizer que eu faço determinadas coisas, eu me comporto, eu dou respostas emocionais, tá? Que eu não gostaria e mesmo assim eu dou. Exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Tá? Porque eu não tenho um filtro para essas coisas, tá? E como isso faz parte da minha herança e também faz parte da maneira como eu fui criado, tá? Eu vou agir primeiro e se a minha expressão, né? Se o resultado das minhas ações for negativo, eu vou questionar o meu próprio comportamento, tá? Eu vou começar a me questionar. E muitas vezes eu vou perceber que eu estou agindo como os meus antepassados agiam e eu não gosto disso, tá? Eu não gosto da maneira como eu estou me expressando, porque eu não gosto dessa forma como os meus antepassados se manifestavam, tá? Aí é o momento em que eu tenho que pegar essa herança genética e trazer para o meu estado de consciência. Eu preciso começar a perceber dentro da minha herança genética, tá? Certo? O que é bom e o que é ruim, tá? Eu, durante muitos anos, né, trabalhando com grupos, né, com grupos de pessoas, a gente fazia um mapeamento, tá bom? Como é que é isso? Pegava-se uma folhinha de papel e eu dizia para as pessoas aí, né? Converse com a sua família, tá? Converse com a sua família e comece perguntando quais são as doenças, tá? Que se manifestaram na sua família, para que você saiba, tá? A que você está predisposto, certo? Então, quais eram as doenças de família? Ah, eu tenho um pai que teve problema cardíaco, a minha mãe tem diabetes, a minha avó também tinha problema. Olha, a mãe do meu pai também tinha problema cardíaco. E aí você vai traçando todas, né? Todas as manifestações físicas e fisiológicas, né? Que se convertem em doenças, e eu vou mapeando lá, eu vou escrevendo o que a família do meu pai tem, o que a família da minha mãe tem, né? Então, mapeei as minhas doenças, tá? Coisa bastante importante, bastante interessante, mapeei também vícios, tá? Então, vê quem na sua família, né, faz uso de drogas lícitas e ilícitas, certo? E nessas a gente inclui, tá? No grupo das drogas a gente inclui os medicamentos teoricamente lícitos, né? Aquele comprimidinho para dormir que as pessoas acham que não faz nenhum mal e que também não é uma forma de você viciar, né? Mas né? Álcool, drogas, fumo, tá? Então também bota na tua lista. E a partir daí você começa a mapear comportamentos. Pergunta para tua família. Isso é bem interessante de fazer e ajuda muito, tá? Como era o comportamento da minha avó? Como era o comportamento do meu avô? O que você sabe dos comportamentos de família, tá? Essa trajetória, ou esse exercício que eu estou conversando com vocês, é muito bom porque também estreita laços, tá? O que eu digo por estreitar laços? Você começa a conversar e você começa... isso gera algumas conversas que são bem agradáveis, tá? E aí você vai entendendo um pouquinho mais do teu histórico de família. Você vai entendendo muito dos comportamentos de família, tá? E junto você começa a entender também as divergências de família, tá? Por que um brigou com o outro, quem fala com quem não fala com quem, tá? Parece bobo, parece infantil, mas ao mesmo tempo, você quando tem todos esses dados, né? Toda essa complexidade, que é uma complexidade de dados. Quando você tem essa complexidade de dados na sua mão, você começa a se autoanalisar, tá? Você começa a perceber quais são os comportamentos, né, que você repete. Quais são os preconceitos que você repete, tá?
Porque muitas vezes nós temos comportamentos que entraram na nossa primeira infância, pela nossa educação. Nós fomos educados a fazer determinadas coisas ou a nos comportar de determinadas maneiras, tá? E isso fica, né, entronizado, isso fica introjetado na nossa personalidade, e quando a gente manifesta, para nós é uma coisa natural, tá? Aquilo que você aprendeu, aquilo que é o teu costume, você manifesta sem nenhum filtro de consciência, tá? É praticamente inconsciente, você simplesmente faz daquele jeito, porque você foi ensinado ou aprendeu a fazer daquele jeito, tá? Então você não pensa, o que é ruim do meu ponto de vista, Então eu sugiro que você comece a tomar consciência de todas as características que fizeram parte da sua formação, tá? E a medicina também entende que uma grande parte daquilo que você manifesta também veio do seu meio ambiente de criação. Isso é muito importante também, tá? E aí o que a gente faz? A gente pega essa lista, no primeiro momento confrontei os dados dessa lista e agora vou começar a investigar qual foi o ambiente, como era o meio ambiente aonde eu fui criado, tá? Certo? Qual era o ambiente social, o ambiente familiar que ajudou a moldar a minha personalidade, tá? Quais são as facilidades que eu tive, né? Ou quais foram as dificuldades que eu passei ou que eu fui exposto. Por que eu estou colocando dessa maneira? Porque muitas dessas dificuldades, embora nós consigamos passar por elas, tá? Muitas delas deixam marcas. Algumas marcas mais simples de resolver. Infelizmente, outras marcas profundamente complexas para você resolver, a ponto de serem traumáticas de comportamento, a ponto de serem vícios de comportamento que afastam você das pessoas ou com as quais você se ocupa de afastar as pessoas, tá? Porque esse molde da personalidade, esse molde do emocional, nem sempre foram feitas pela via da conversa, da compreensão e do entendimento, tá? Mesmo porque falar sobre comunicação não violenta, falar sobre constelação familiar, em consertar essas situações do ponto de vista emocional, é uma coisa bastante recente, tá? Bastante recente mesmo, tá? É um trabalho aí de no máximo 3 décadas. Então, para você mudar comportamentos com isso, você precisa querer se aprofundar, tá? Você precisa ir buscar soluções para a sua manifestação no mundo, tá? Mas isso não impede que isso seja parte da sua expressão genética, tá? E a medicina também entende que dentro da tua expressão genética entram fatores espirituais, tá? Nossa, tá? Entra o quê? Entra a minha maneira de ir para a igreja? Não, não é isso que eu estou dizendo, tá? Entra o tipo de fé que eu processo? Não, não é isso que eu estou dizendo para você, tá? Mas aquele universo de crenças, tá? Aquilo, a maneira como a sua família ou como o seu meio social acreditavam, tá? E o tipo de fé que a sua família, que o seu meio social desenvolveu e a que você foi exposto, tá? Moldaram também a maneira de você acreditar ou desacreditar das coisas, tá? Certo? Isso fez parte da live de 2 dias atrás, onde a gente falava de preconceitos, tá? A cultura dos meus antepassados, a cultura que eu herdei, a maneira de ver o mundo que eu herdei, também é formadora dos meus preconceitos, tá? Então, rejeição, não gostar de determinado tipo de pessoa, não gostar de pessoas
que professam uma outra fé diferente da minha. Tudo isso é preconceito. E muitas vezes isso é feito de maneira natural, impensada, tá? Porque eu ouvi que não era para gostar, ou eu fui ensinado que não era para gostar e eu não gosto, tá? O que a gente precisa compreender disso? Para minha caixinha aqui, né, para os meus níveis de inteligência, tá? E justamente porque nós fazemos parte, né, da escala evolutiva, certo? Eu preciso, tá? É de bom tom, é inteligente que eu comece a compreender o porquê das coisas, tá? Porque eu rejeito, né? Porque que eu não gosto de ouvir, né? Porque eu tenho receio, né? Porque eu encaro as coisas, né, de uma maneira repulsiva, de uma maneira negativa. Eu preciso entender como é que isso se manifesta, tá? Para quê? Justamente para ter o fundamento, tá? Quando eu tenho o fundamento, tá, eu pego a minha herança genética e começo a colocar as coisinhas, né? Eu digo que você começa a colocar as emoções e os comportamentos nas caixinhas certas. É como se você organizasse a sua mente, tá? Certo? Eu vou contar para vocês uma história de família minha, né? Que originou... Espera um pouquinho que entrou uma coisa aqui na minha música. Espera só um pouquinho. Onde está você? Não, não é você. Não é estava. Voltamos, tá? Vou contar para vocês uma história da minha família, tá bom? De pequeno, a minha avó materna tinha vários irmãos, tá bom? Vários irmãos, tá? Com nomes bastante peculiares, tá? Normalmente eles tinham nomes de pessoas que foram perseguidas pela igreja, tá? Emílio Zola, Giovano Bruno e assim por diante, tá? E a minha avó, né, os meus avós, tinham uma raiva imensa de um determinado irmão da minha avó, né, do Emílio Zola, né? Eram brigados há anos, tiveram uma discussão de família, né, e nos ensinaram, enquanto netos, né, a não nos aproximarmos desse meu tio-avô, né, porque ele era uma pessoa ruim, ele era encrenqueiro, ele era bravo, ele brigava à toa, tá? E foi exatamente o que aconteceu. Nós tivemos pouquíssimo contato com esse meu tio-avô durante a vida. Tivemos alguns contatos, por quê? Porque ele era casado com uma senhora que era da igreja, então ela fazia a ponte, ela visitava, ela procurava, tá? E com ela não tinha discussão, tá? Aí, quando os meus avós ficaram mais velhos e tiveram que sair da cidade de São Paulo e foram morar na praia, porque a família determinou que eles iriam morar na praia, tá? Certo? Quem ajudava a sustentar minha avó e meu avô decidiu que eles iam mudar para a praia, eles mudaram, né? E começaram a ficar muito sozinhos, eu comecei a visitar mais os meus avós, tá? E aí comecei a conversar com eles, porque a gente não tinha muito assunto, né, nem muita afinidade. E comecei a fazer esse trabalho com os meus avós, tá? E comecei a perguntar por que é que ela tinha brigado, né? Por que é que eles tinham brigado com o irmão, tá? Por que é que eles não se falavam há mais de 40 anos, tá? E aí, conversa vai, conversa vem, né? Nenhum dos dois tinha a mínima ideia de por que eles brigaram, tá? Eles não tinham mais a noção. Simplesmente brigaram, eu comecei a falar mal, eu comecei a me afastar e não sei por quê, tá? Mas alguma coisa ruim aconteceu. Então, e aí eu perguntei para minha avó, você sente falta do seu irmão? Muita. E aí ela falou exatamente o contrário. Nós éramos muito amigos, nós éramos muito próximos enquanto irmãos. Aí eu fiquei olhando para ela e falei, eu não estou entendendo nada. E você não lembra o que aconteceu? Não. Falei, então eu vou procurar. Aí fui procurar o meu tio-avô, né? Ele me recebeu muito bem, certo? E aí ele disse assim para mim, foi a briga mais idiota no mundo, né?
os nossos filhos brincavam juntos, certo? Tá? E numa dessas brincadeiras, né, o meu filho acabou empurrando a sua mãe, certo? E nenhum dos dois se machucou, mas o seu avô tomou as dores, né, da filha dele e nós começamos a bater boca, né? E aí a sua avó falou, nunca mais eu quero falar com vocês. E assim foi feito. E eu fiz a mesma pergunta para ele, né? Você sente saudade? Tá? E ele, sinto muito, éramos os melhores amigos. Obviamente, botei a família dele dentro do carro e fomos, né, conversar com a minha avó e o meu avô, certo? E eles imediatamente resolveram o problema sem conversar, tá? Porque simplesmente sentia a falta do outro e o problema foi esquecido, foi relevado, tá? Simplesmente porque alguém dentro de uma família de pessoas brigonas mudou o comportamento. E é isso que eu quero que vocês entendam dessa live, tá? A partir do momento que você concebe a natureza dos conflitos, que você entende quais são os conflitos, você escolhe, essa é a parte da nossa herança genética, que eu posso lidar com ela abertamente, e eu posso escolher, tá? Então eu olho para o conflito e digo assim, ou eu quero manter o conflito, tá? Porque aí eu acredito que essa manifestação estava certa, ou eu vou começar a resolver dentro de mim, né? Dentro da minha vida, esse tipo de conflito. Certo? Tá? Eu posso dizer isso para vocês porque eu vim de uma família dos dois lados extremamente preconceituosa. Tá? Porque eram famílias, né, da dita origem europeia, certo? E aí tinham preconceito de absolutamente, tá? Raça, cor, credo, tá? Certo? Então a minha família não aceitava pessoas que fossem muçulmanas, gente que fosse africana, que fosse de candomblé, não aceitavam judeus e assim por diante, tá? Não quero nem conhecer, não quero ver, não quero saber, né? Não quero conhecer não quero. É gente ruim. E a gente ouvia muito isso. É gente ruim. Tá? E aí você precisa parar um pouquinho para pensar e dizer assim, né? Gente ruim tem em qualquer lugar, gente boa tem em qualquer lugar, né? Não é possível que você conceba que por uma visão de família, todo mundo no mundo passou a ser ruim, tá? Então, todo mundo que não está dentro desse âmbito de aceitação é ruim, tá? E querendo ou não, se você não presta atenção, nós nos manifestamos no mundo com vários conceitos, ideias, crenças e também pré-conceitos dessas nossas famílias, tá? Quanto mais rápido, quanto mais cedo a gente entender, tá? E olhar nos nossos comportamentos aqueles que nós não vamos reproduzir, né? Que nós vamos agir diferentemente, a gente, tá? Eu digo que a gente está curando o nosso DNA, tá? Hoje, algumas formas de terapia, como por exemplo constelação familiar, a gente conversa justamente sobre isso, sobre desenvolver a aceitação e o perdão, tá? Por quê? Porque eu entendo essa manifestação, eu não concordo com ela, né? Mas ao invés de eu procurar culpados, ao invés de eu procurar mais conflito, eu consigo, dentro de uma constelação familiar, dizer assim, o meu pai age dessa maneira, é ele, é a escolha dele, tá? Ou eu vou escolher gostar dele e perdoar, certo? Ou eu vou continuar com o conflito dentro de mim, tá? É assim que funciona. Vou pegar a minha mãe, tá? A minha mãe age dessa maneira, é a escolha dela, tá? O que eu concordo, aonde eu consigo mantê-la como uma mãe que eu amo, que eu respeito, que eu sou capaz de perdoar, certo? E quais são os comportamentos que eu vou mudar. Não é ela que vai mudar, sou eu que vou mudar, tá? Porque ela já é assim, tá? Ela já é assim. Legal? Se ela quiser mudar, eu posso até conversar com ela para ela fazer o mesmo trabalho. Ótimo, tá? Depende da aceitação ou não dela.
certo? Mas a hora que eu entendo aquilo que eu preciso transformar, certo? Espera um pouquinho, não sei se som hoje resolveu ser rebelde, tá? A hora que eu entendo o que eu preciso transformar, eu preciso transformar em mim, tá? Eu não vou mudar minha mãe, eu não vou mudar meu pai, tá? Eu posso mudar a minha, aliás, isso está dentro do código bíblico, para quem, né, consegue ler o código da Bíblia, quer dizer que você, que é mais ou menos a expressão que é dada na genética, né? Você é influenciado por 7 gerações acima de você e você influencia até 7 gerações depois de você, tá? Isso já está no Códex Bíblico e a genética descobre que é mais ou menos assim que funciona, tá? Então, se eu mudo o meu comportamento, eu mudo a implicação genética disso, tá? Se eu mudo o meu comportamento conscientemente, então melhor ainda. Essas são as expressões boas onde eu estou lidando com as manifestações da minha herança genética, tá? E eu estou tomando por base nessa live única e exclusivamente, né, os aspectos emocionais, os aspectos espirituais, porque esta é uma sequência de lives voltadas, né, dentro de uma matéria chamada eletiva, né, onde a gente conversa só sobre aspectos psicológicos, né, aspectos de formação do meu eu, da minha personalidade. Então, eu não estou entrando em nada que é mais biológico, tá? Não estou entrando em particularidades nem clínicas das coisas, certo? Simplesmente estou colocando para vocês como se dá a manifestação e como ela atua dentro desse âmbito, certo? Espiritual e emocional, tá? Outra coisa que também é transmitida, por incrível que pareça, tá? Isso acontece muito comigo, né? Eu, durante a minha vida, tive pouca convivência com meu pai, porque meus pais se separaram cedo e meu pai foi lá e formou outra família, né? Só que fisicamente, certo? Eu sou muito parecido com meu pai, muito. Até para minha mãe, desagradavelmente parecido, certo? Mas aí herdei outros fatores. Nós temos um tom de voz muito parecido, né? Aspectos físicos, né? Mãos muito parecidas. E outra coisa que também parece que a gente herda, certo? Porque eu herdei vários, né? Posturas físicas também são herdadas, tá? Andar da mesma maneira, certo? Você ter gestos de mão também entra nesse rol, certo? De coisas que a gente incorpora, né? No meu caso, eu não tive contato e tenho vários dos gestos, né? Várias das posturas físicas, porque parece que isso vem dentro desse pacote, tá? E aí também vale você entender o que te incomoda dentro dessas posturas, o que não te incomoda, tá? Certo? O que te faz mal e o que te faz bem, tá bom? Eu não posso resolver isso para as outras pessoas, tá? Certo? Eu não posso fazer uma plástica, mudar o meu rosto, né? Cortar a parte das minhas pernas para ficar mais baixo ou fazer qualquer coisa para deixar de ser parecido com o meu pai. Não tem como fazer isso, né? Por quê? Porque lá dentro da escolha dos caracteres genéticos, né? Aquilo que a gente diz que, né? Aqueles dizem que é ao azar, né? Naquela loteria de fatores genéticos, os do meu pai predominaram, certo? Tá? Mas aqui a gente precisa compreender o quê? De que maneira isso nos influencia, tá? Quando eu falo de comportamentos emocionais e manifestações, eu estou falando bem ou muito especificamente daqueles que vão me trazer problemas ou que já me trazem problemas, tá? Tem manifestações que eu tenho que são de conflito, certo? Crises de raiva, crises de depressão, tá? Indiferença, tá? E aí eu preciso olhar se dentro daquele meu grupo, dentro daquelas características que eu consegui mapear, se tem isso, tá? Porque muitas vezes é uma repetição
de hábitos e de comportamentos. Tá? E eu preciso entender que eu me relaciono com outras pessoas, né, que são diferentes do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs. Né? Nós buscamos pessoas diferentes no mundo. Parece assim, né? Tá? Parece. Mas o que acaba acontecendo no nosso emocional? Tá? Nosso emocional nós temos, querendo ou não, né, à medida que nós amadurecemos, nós temos conflitos. Tá? Nós temos conflitos porque depois de uma determinada idade eu faço escolhas diferentes da minha família. Eu faço escolhas que meu pai, teoricamente, não aprovaria, que a minha mãe, teoricamente, não aprovaria. Tá? Mas quando eu não me resolvo, né, com as figuras paterna e materna, por mais que eu rejeite, o que vai acontecer? A regra diz, tá? A regra, porque é o que mais acontece, que é o que a gente mais vê em consultório, que é o que a gente mais vê cuidando de pessoas, é exatamente o contrário. Tá? Eu vou procurar uma pessoa, eu digo que eu não gosto, mas eu vou procurar uma pessoa que apresente as mesmas características da minha mãe ou do meu pai. Por quê? Porque eu preciso resolver dentro da minha pessoa, internamente, eu preciso resolver os conflitos que eu tenho com o meu pai e com a minha mãe. Então, ainda que eu queira gente diferente, eu vou buscar gente parecida. Tá? Parece que não, mas é assim que funciona. Tá? Certo? E por isso que as pessoas têm tantos relacionamentos conflituosos. Tem gente que começa um relacionamento, não dura, começa outro, não dura, começa outro, não dura, começa mais um, não dura, e a pessoa não sabe por quê. Tá? E aí, quando a gente vai tratar, né? Quando vai tratar, você começa a ver que as reclamações que ela tem, que a pessoa está tendo desses relacionamentos, são as mesmas reclamações que ela tem naquela listinha dos comportamentos do pai, dos comportamentos da mãe, e aqui que ela está se batendo. Tá? Nessas manifestações, deixa eu baixar um pouquinho mais a minha música aqui. Tá? E aí, nessas manifestações das pessoas, nossa, eu estou me batendo de frente com os comportamentos iguais aos que eu disse que eu não gosto tanto do meu pai e da minha mãe. Tá? Legal. Não confundindo ciência com religião, tá? Também dentro do Código Bíblico é uma coisa que acontece, né? Você é o responsável por resolver, tá? Por quê? Porque nós somos seres dotados de consciência, tá? Então, se eu entendo o conflito, para que ele não continue, tá? Que são indicações que a gente dá para vários dos nossos pacientes, é justamente essa, tá? A gente indica para as pessoas que elas mudem o comportamento para que ele, né, não se manifeste nas próximas gerações. Tá? Porque quando a gente faz essa sequência que eu expliquei para vocês, de eu mapear, de eu escrever num papel, quando eu tenho filhos, tá, eu começo a ver nos meus filhos comportamentos que eu não gostaria muito que eles se repetissem. Né? Porque quando é com filho a gente, né, não coloca a devida gravidade nas coisas, porque filho você tende a passar a mão na cabeça, você tende a olhar de uma maneira diferente. Tá? E aqui a minha ideia é que você, num primeiro momento, até porque são seus filhos, deixe de ser emocional. Tá? Para comportamentos que você consiga desenvolver uma visão crítica desses comportamentos, tá? E não releve porque são seus filhos, tá? Justamente comece a trabalhar esses comportamentos. Por quê? Porque se esses comportamentos incomodaram você e você botou lá na tua lista como coisas que te incomodam, o comportamento do teu filho vai te incomodar também, tá? E aí vão haver exatamente as mesmas divergências. Você vai entrar em choque, naturalmente. Vocês vão entrar em conflito. Por quê? Porque você está vendo um comportamento que veio seguidamente se manifestando. Opa, está manifestando na minha casa e na minha vida. Tá? E isso é extremamente sério quando a gente fala de manter a harmonia do nosso ambiente familiar. Tá? Para a gente conseguir controlar o nosso ambiente
meio ambiente, né? E também controlar quais são as influências que nós vamos passar para os nossos filhos. A gente tem que aprender com a vida, tá? A gente não tem que repetir o erro. Você não tem que mascarar o erro e dar para ele uma impressão de que ele é mais a menos, de que ele é menos pesado do que ele efetivamente é. Tá? A gente precisa entender que se existe o conflito, eu preciso, né? E se eu percebo dentro da minha consciência, eu preciso começar a trabalhar, começar a me melhorar, né? Começar a entender de que maneira isso se manifesta, que é para que eu possa atenuar isso na vida, tá? Certo? Por quê? Porque se eu não fizer isso de maneira consciente, o meu cérebro vai dar um jeitinho de fazer isso de uma outra maneira, tá? Qual é a outra maneira? Ou eu vou desenvolver um comportamento mais amargo, né? Eu vou ser mais magoado, mais dolorido, vou começar a ficar mais difícil de conversar, certo? Ou eu vou desenvolver algum tipo de patologia, tá? Vou tentar explicar isso para vocês, né? Da maneira como eu concebo pela formação que eu tive, tá? A minha formação é muito mais para a medicina, né? Chinesa, muito mais para a medicina oriental, tá? Dentro da medicina oriental, a gente coloca isso como energia, tá? Então, toda a energia que eu não lido bem com ela, certo? Tá? Ela me atrapalha, tá? Me atrapalha como? Num primeiro momento, imediatamente, desequilíbrio físico. Aquilo que, na visão ocidental, na medicina alopática, a gente diz assim, comecei a desenvolver sinais e sintomas, tá? Certo? Para nós que temos a visão oriental, né, toda a doença é um desequilíbrio, tá bom? Então a gente diz que você começou a desenvolver algum desequilíbrio nos teus campos de energia, tá? Primariamente emocional. Então existem pessoas que têm dores que são emocionais e que se manifestam no físico, tá? Tem pessoas que desenvolvem manchas de pele, tá? Baixam a sua imunidade, despenca, né? Tem gente que despenca a imunidade de prova, por exemplo. Tá? Despenca. Oh, vou ter prova. Começa a passar mal, tem diarreia, tem dor de cabeça, tem febre, tem tudo. E aí você vai olhar, não tem nada. Tá? Mas tem o quê? Tem o emocional, está lá manifestando um medo, uma insegurança. Tá? Quando a gente lida com essa bagagem genética, é isso que eu quero explicar para vocês. Muitas vezes você está manifestando um comportamento que está mudando o seu humor, tá? Tá te fazendo ficar magoado, você está guardando alguma coisa, tá? Você está lá com raiva, né? Você está inseguro. E aí, nesse conjunto de características, posteriormente você vai começar a desenvolver patologias, tá? Patologias aonde a primeira origem, né? Porque na medicina oriental a gente mapeia isso, a gente investiga isso, né? Partindo do emocional, partindo de você estar mais ou menos disposto, tá? De você ter mais ou menos vontade de fazer as coisas, de você estar mais magoado, como é o teu emocional, como não é o teu emocional, e consequentemente você começa a confrontar as energias dos órgãos, né? Que são derivadas dessas emoções, tá? E aí você vai começando a entender que muito do que nos adoece, tá? Vem de origem emocional, tá? Muito do que nos gera conflito vem do nosso emocional, tá? Então, você precisa entender, por exemplo, você pega a pandemia, tá? Tivemos aí 2 anos, ou um pouco mais de 2 anos, de afastamento, tá? De reclusão, certo? Milhares de pessoas se suicidaram, tá? Não só pelo medo da doença, certo? Mas também as pessoas se suicidaram por quê? Porque deixaram de ter o contato com as outras pessoas.
mudou a forma de ter contato, tá? Várias famílias tiveram filhos que tiveram problemas escolares. Por quê? Porque não estavam acostumadas a estar no meio ambiente ao mesmo tempo com pai e com mãe durante o dia inteiro, tá? Então, essa convivência forçada, obrigada, também apontou conflitos de convivência, tá? Apontou dificuldades das pessoas se expressarem. E isso teve repercussões profissionais e estudantis, tá? Certo? Com mais de um ano de abertura, a gente está lidando, outra vez, com crianças que estão tendo problema de aproveitamento escolar. Dá a impressão que durante esse período de pandemia, elas quase não aprenderam absolutamente nada, tá? Por quê? Porque mudou a maneira de cobrar, mudou a maneira de interpretar, mudou a maneira de se manifestar, certo? E tirou a convivência, tá? No meio escolar. E aí a impressão que ficou para os educadores é que o quê? Esse conteúdo o cérebro não aprendeu, tá? Tem diversos estudos que estão sendo desenvolvidos cientificamente no mundo para entender esse fenômeno, tá? Porque as crianças parece que essa informação ficou num segundo ou num terceiro plano. E a primeira preocupação era: vamos ou não vamos morrer, tá? Vamos voltar à normalidade ou não vamos voltar à normalidade, tá? Certo? Embora o mundo já tenha visto outras pandemias, essa é a pandemia que a gente está vivendo, né? Que nós vivemos, né? Ainda tem caso de Covid? Ainda tem caso de Covid. Ainda tem medo de pandemia? O medo persiste. Olha que bacana. Tá? Por quê? Nós tivemos essa situação e a gente não tem a percepção se ela acabou ou se ela não acabou. Tá? Quando eu vivo com uma coisa que eu não sei se ela está dentro ou se ela está fora da minha vida, você precisa entender que obrigatoriamente isso gera insegurança. Tá bom? Se eu transfiro isso para pessoas, então eu tenho um pai que eu não sei se ele está dentro ou se ele está fora da minha vida. Eu tenho uma mãe que eu não sei se ele está dentro ou se ele está fora da minha vida. Não gera insegurança? É lógico que gera. Tá? Eu tenho um relacionamento que eu não sei se a pessoa realmente gosta de mim ou se ela não gosta de mim. Porque eu não sei se eu confio nela. Tá? Certo? E aí você tem essas brincadeiras que não são de bom tom na internet. Então, é que as pessoas não têm mais medo de deixar o telefone à vista, né, à mostra, do que elas têm medo de morrer, certo? Tá? Por quê? Porque justamente é um comportamento que é uma deturpação, como eu vim conversando com vocês durante essa semana, tá? Certo? Você tem a possibilidade, né, de estreitar ou de afastar relacionamentos. Isso é uma escolha sua, tá? Só que muitas vezes a maneira como você lida com os teus relacionamentos não está no seu controle. Não está no seu controle porque ela está dentro daquele mapinha que eu falei para vocês fazerem no começo da live, né? Aquele mapinha que eu falei para vocês fazerem de características das suas famílias. E muitas vezes você vai conseguir perceber que esse comportamento, essa dificuldade que você tem de conversar, de conciliar, de entender e de confiar, é um traço que está lá no meio da sua família, tá? Então ele veio no teu pacote genético, ele veio no teu pacote de comportamento do teu ambiente, que vai influenciar também na tua genética, tá? Certo? Tá tudo junto, tudo é interrelacionado. E aí eu preciso aprender a lidar com esse emocional. Eu preciso aprender a lidar com a expressão deste emocional. Certo? Se você olhar em volta no mundo, o mundo é o macrocosmo da nossa vida. Tá? O mundo não está sempre em guerra. Se você ligar aí o seu aparelhinho de televisão, né, todos os dias não tem uma guerra em algum lugar. Tá? Todos os dias não tem uma disputa por território. Todos os dias não tem uma disputa religiosa. Todos os dias não tem uma disputa financeira. Tem. Tá? Esse é o macrocosmo. As repercussões no nosso microcosmo, a nossa vida, os nossos relacionamentos, as nossas famílias, as pessoas que a gente ama, são exatamente as mesmas. Tá?
Muitas vezes a gente está brigando, né? Está se pegando, está se batendo, está se agredindo, né? E você não... O motivo da briga, né? Ele é besta, ele é bobo, tá? Mas porque você está trazendo um emocional de outro lugar que você não conseguiu acertar, que você não conseguiu compreender, você não conseguiu resolver. E aí você vai chocar dentro do teu meio ambiente com as pessoas que estão próximas. Esse é o natural de se fazer, tá? Justamente porque as pessoas que estão mais próximas são as pessoas com quem nós trocamos, nós fazemos as nossas trocas, tá? E aí, para que eu viva melhor, para que eu me resolva melhor emocionalmente, eu preciso começar a classificar os tipos de troca que eu faço na vida, tá? Tem pessoas que a gente ama muito, mas as trocas são ruins, certo? As trocas são de cobrança, são de ofensa, são de mágoa, são de voltar ou relembrar momentos ruins do passado, e tem pessoas onde a troca é leve, ela é amorosa, ela é alegre, ela é de incentivo, tá? Conversei muito disso na live de ontem, certo? Você precisa entender que nós não fomos criados para o incentivo, nós fomos criados para a competição. Quem é melhor, quem ganha mais, quem é mais forte, quem é mais bonito, quem é mais inteligente, tá? Certo? Nós não fomos criados para que a gente se ajude, né? Essas lives têm o intuito de mostrar para você que você pode ser, né? Você que está tentando, que está trabalhando na sua vida para se formar dentro de uma carreira médica, certo? Você vai ter que lidar com pessoas, você vai ter que lidar com todos esses conflitos, tá? Ainda que você não seja psicólogo, você vai ter que falar com as pessoas. Você vai ter que entender a natureza das doenças, das enfermidades, e você vai descobrir que muitas delas são frutos de conflitos, tá? Muitas delas são frutos de teimosia, por exemplo, né? Pacientes que têm doenças crônicas e você não consegue mudar o comportamento deles. Por quê? Porque eles são assim. Tá? Parece brincadeira você falar isso dentro de uma live voltada para futuros médicos, mas é verdade. Você vai ter dificuldade de lidar com pessoas que vão dizer para você: sou assim, não vou mudar. Tá? Eu não posso ter um tratamento onde você já começa dizendo para mim que eu tenho que parar de beber. Eu vou fazer qualquer coisa desde que eu não tenha que parar de beber. Eu vou fazer qualquer coisa desde que eu não tenha que parar de fumar. Tá? Eu vou fazer qualquer coisa desde que eu possa continuar comendo, né, linguiça apimentada. Parece que não, mas é assim que funciona. Né? Parecia durante a live, talvez, que a gente não estivesse falando de aspectos que podem repercutir na sua clínica. Mas é diretamente aspectos que vão, né, repercutir não só na sua clínica, como na tua manifestação profissional. Você vai ter que, né, se você pensa que você tem dificuldades em lidar com pessoas da sua família, com pessoas próximas, tá? Você vai descobrir que no trabalho, tá? Certo? Nós temos ainda mais 10 minutos, vamos conversar disso aí, que isso é muito bacana de eu ver. Tá? Eu vou começar do princípio, então vamos lá. Eu tenho, por exemplo, um irmão, tá? Eu, particularmente, não tenho irmãos, só tenho irmãs. Mas eu tenho um irmão com quem eu não me entendo, a gente briga sempre pelas mesmas coisas, tá? Aí chegamos num ponto da vida onde eu não quero mais falar com ele, não quero mais ver meu irmão. Mudei de cidade, mudei de estado, não quero falar com ele, não ligo para ele, tá? Eu posso dar 100% de certeza, tá? Dizem que não tem nada 100% no universo, mas eu posso dizer para você com 100% de certeza que você, a hora que você for começar a trabalhar, você vai trabalhar com pessoas que são muito parecidas com o seu irmão. Você vai trabalhar com pessoas que vão se desentender com você pelos mesmos motivos que o seu irmão. Aí você vai olhar para o outro lado, tem outra pessoa que é parecida com o seu irmão e que você já está tendo conflito com ela. Tá? A gente diz isso por quê? Porque diz que você tem que resolver os seus conflitos. Se você não resolver, né? A gente, quando faz constelação familiar, conversa muito sobre isso. Se você não resolveu com a tua mãe, o mundo vai te apresentar uma outra pessoa muito parecida com a tua mãe. Tá? Por quê? Porque esse é o conflito que você tem que resolver. Você não vai fugir desse conflito porque você mudou a cara da pessoa. Tá?
O que você não mudou, o que não tem cara é o conflito, é a desavença, tá? É o problema de interação. Você não vai ficar livre dele. Você vai encontrar várias mamães, tá? Com barba, sem barba, né? Enfermeiros, médicos, pacientes que são iguais à tua mãe. Até você resolver dentro de você. Lembra que a mudança acontece dentro de você. Você não vai mudar a sua mãe, você não vai mudar o seu pai. É você que tem que mudar. Tá? É você que tem que entender e você que tem que assumir uma postura onde você consiga sair do conflito. Então, tudo aquilo que você não resolve, volta para você. Olha que bacana. Tá? Olha como o universo é sábio. Olha como a genética também é sábia. Esse comportamento, ele vai ficar, oi, tudo bem? Eu tô aqui. Oi, tudo bem? Eu tô aqui. Oi, tudo bem? Eu tô aqui. Tá? Mesmo que você não esteja lidando com as mesmas pessoas. Por quê? Porque ele está dentro de você. Tá? E dentro de você é uma das coisas que você precisa resolver. Dentro de você é uma das coisas que você precisa minimizar, que você precisa compreender, que você precisa atenuar. Senão as situações se repetem. Tá? Se você for olhar para a tua vida, todos os seus problemas são cíclicos. Tá? Certo? Isso é psicologia pura, cíclicos. Tá? O ciclo serve para você ver se você aprendeu ou se você não aprendeu. Tudo aquilo que você não conseguiu aprender, volta como conflito no próximo ciclo. Volta da mesma maneira. Fala, oi, tudo bem, eu tô aqui de novo, valeu. Vai resolver ou não vai? Vai resolver? Ninguém adia resolver problema. Tá? Você foge de um, cai no outro igual. Foge de outro, cai do outro igual. Tá? E a mesma coisa funciona com as suas predisposições, né, para ter enfermidades, para ter doenças. Tá? Se você não entender, né, as doenças da sua família e entender as fragilidades, tá? Então, minha família tem problema de fígado. Opa, eu não tenho. Tá? Eu não tenho. Tá? Eu não tenho manifestado, certo? Mas eu tenho... pode ser que aconteça comigo, porque eu tenho predisposição, né? Exatamente isso. Tá? Então, eu sou uma pessoa que preciso cuidar mais do meu fígado. Essa é a compreensão que eu tenho que ter. Tudo que extrapolou nos outros que eu percebi, eu preciso controlar em mim. Tá? Eu preciso controlar na minha manifestação do mundo. Né? Eu preciso controlar dentro do âmbito da minha vida e da minha experiência, para que eu não sofra as mesmas coisas, né, que o meu código genético disse que estão aí me esperando para se manifestar. Tá? Essa é a parte do meu código genético, da minha herança genética, que eu posso transformar e controlar. Tá? Eu posso fazer isso, eu tenho essa capacidade. Porque essa capacidade é baseada na minha percepção e na minha consciência. Quanto mais eu for consciente de que aquele comportamento vai se repetir, né, que eu vou ver mãe, pai, irmão, parente e que vai ter o conflito, eu preciso mudar o meu comportamento para sair do conflito. Tá? Eu posso entender que vai dar conflito, certo? Mas eu vou para não conflitar, certo? Eu consigo mandar em mim para que eu, literalmente, não vá para a zona de conflito. Isso eu posso fazer, tá? Então, essa bagagem, ela fica mais leve, tá? A partir do momento que eu entendo que o que eu vou usar, né, é útil, essa bagagem fica mais leve. A partir do momento que eu entendo os comportamentos que não me servem, que me fazem mal, que me entristecem, que me magoam, eu posso mudar esses comportamentos. Eu tenho essa capacidade. Todo mundo tem essa capacidade. Tá bom, minha gente? Estamos no nosso horário, tá? Como eu avisei na live de ontem, né? Porque amanhã, sexta-feira, é uma data sagrada, certo? E aí a gente tem que respeitar, independente do credo que se professe, a gente tem, por educação, por respeito, que respeitar as datas sagradas das pessoas. Então a live de amanhã, né, com o mesmo tema, ela vai para segunda-feira. A gente está transferindo a live para segunda-feira, que não é feriado, que não é uma data festiva religiosa. Tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês, né?
Quem é da DaVinci e vai fazer, vai acreditar, né, essas horas, precisa fazer o relatório da live com o nosso conteúdo e, né, mandar para mim. Se você mandar para mim, a gente também imprime o teu certificado, né, dessa live e você consegue pontuar com o teu certificado, tá bom? Grande abraço para todo mundo, nos vemos na segunda-feira, tá? Lembrando a todos que esse é um ciclo de charlas, de conversas, né, direcionado aos alunos de medicina da Universidade Leonardo da Vinci, mais especificamente do terceiro semestre. Grande abraço.